Meus irmãos, por favor, abra a nossa Bíblia no livro de Jó. Glória a Jesus, aleluia, meu Deus, tu és maravilhoso. Livro de Jó. Jó capítulo 42. Eita glória, glória a Deus. Jó, de número 42. Jó capítulo 42, versículo 1 diz assim: Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Quem é aquele? Dizes tu, que sem conhecimento encobre você. Por isso falei do que não entendi, coisas que para mim eram maravilhosíssimas, e eu não compreendi. Escuta-me, pois, e eu falarei, eu te perguntarei, e tu ensina-me. Versículo 5. Como ouvi dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza, e a igreja diga amém. Meus irmãos, o livro de Jó, esse capítulo que nós acabamos de ler, isso aqui já é Jó no último capítulo do seu livro, falando a Deus de tudo o que tinha se passado em sua vida. É sabido da igreja a história de Jó. Toda a igreja sabe da história de Jó. A história de Jó, ela nos traz muitos ensinamentos. A vida de Jó, ela é um exemplo para nós. A Bíblia diz que havia uma reunião no céu e de repente o diabo estava entre esta reunião, na presença de Deus. E Deus diz e pergunta ao diabo: de onde tu vens? E ele disse: eu vim da terra, de rodear e passear por ela. E Deus disse ao diabo: tu viste o meu servo Jó? Tu tens visto como é que meu servo Jó se porta? Como é que meu servo Jó ele vive na terra? Como é que meu servo Jó ele está fazendo, ou o que ele está fazendo na terra? E aí o diabo diz a Deus. Deus começa a dizer ao diabo as referências de Jó. Olha, Jó é o meu servo. Jó, ele é íntegro. Jó, ele é fiel. Jó, ele se desvia do mal. Jó, ele anda sinceramente comigo. E o diabo diz: ele é tudo isso porque ele é rico. Ele tem riquezas, ele tem uma família boa, ele tem 10 filhos, ele vive uma vida boa. Jó era o homem mais rico do Oriente Médio. Então ele vive uma vida boa. Desse jeito, todo mundo é fiel ao Senhor. Desse jeito, todo mundo é íntegro. Desse jeito, todo mundo é sincero. Permite que uma catástrofe aconteça na vida de Jó, para ver se ele vai ser fiel ao Senhor. E aí a Bíblia vai dizer que Deus ele permite uma catástrofe
catástrofe acontecer na vida de Jó. Algo que não era esperado pelo nosso irmão Jó. O nosso irmão Jó, como a Bíblia diz, ele era fiel a Deus. Ele era um homem temente. Ele era um crente de verdade. Jó era um crente verdadeiro. Mas aí aconteceu na vida de Jó o que toda a igreja já sabe. Jó perdeu seus 10 filhos. Jó ficou pobre. Jó ficou doente, quase a morrer. Não morreu porque Deus não permitiu. A ordem que Deus deu ao diabo era apenas de fazer tudo com ele, menos tirar a sua vida. Mas Jó viveu uma vida muito ruim. Por quê? Quando alguém é pobre que fica rico, se ele voltar para a pobreza, ele sabe viver. Quando alguém nasce rico, que vira pobre, é mais difícil para aquela pessoa, porque não está acostumado, né? Quando a gente é pobre, vive ali na pobreza, na simplicidade, que a gente ganha um certo dinheiro, se caso a gente perder esse dinheiro, a gente consegue voltar a viver a mesma vida que a gente tinha. É difícil? É. Mas não é impossível. E na vida de Jó, irmãos, não era diferente. Talvez na vida de Jó tivesse se perguntado a Deus o porquê que aquilo estava acontecendo na vida dele. Jó apenas fez algumas perguntas a Deus, mas todavia, entretanto, Jó não murmurou. Jó não reclamou a Deus. Jó não amaldiçoou a Deus. Porque Jó sabia em quem ele cria. Jó sabia em quem ele confiava. Jó sabia que o Deus que permitiu aquela luta, aquela prova, era o mesmo Deus que poderia tirar ele daquela prova, daquela luta. Então a confiança de Jó em Deus era uma confiança muito grande. Porque muitos de nós, olhando na visão humana, a gente, muitas das vezes na vida da gente, a gente acontece as coisas, a gente pergunta assim, mas Deus, eu tenho feito as coisas tão direitinho, eu tenho feito as coisas tão certinho, Senhor, eu tenho tentado acertar, e por que essas coisas têm acontecido na minha vida? Porque quanto mais eu te busco, porque quanto mais eu oro, porque quanto mais eu tento fazer as coisas corretas, mais as coisas ruins têm acontecido em minha vida. Meu Deus, por que perdi o emprego? Meu Deus, por que fui abandonado pela mulher, ou pelo marido, ou pelos filhos que não querem saber de mim? Por que isso está acontecendo na minha vida? Por que eu trabalho tanto e eu não vejo a cor do meu dinheiro? Por que eu não prospero, Senhor, na minha vida? Muitas das vezes a gente faz essas perguntas a Deus. Porque somos seres humanos, somos pecadores, somos falhos. Mas fazer essas perguntas a Deus não é pecado. O que é pecado é atribuir a Deus a culpa, que muitas das vezes Deus não tem culpa. Queremos atribuir a Deus uma culpa que Deus, certeza, não tem culpa. Às vezes Deus ele nos coloca em provas. E às vezes nós que nos colocamos na prova. Nós temos que tentar decifrar isso. Tentar separar o que é a prova de Deus e o que é a prova que eu entrei. Na prova que Deus ele coloca sobre nossas vidas, você tem a certeza que Deus está passando por você. Quando você é colocado à prova por Deus, Deus ele tem um objetivo. Vou dar um exemplo. Quando eu estava como coordenador do Novo Convertido junto com o Pepe, estava ajudando o Pepe, e o pastor Arlindo, ele me tirou na frente de todo mundo. Ele é daquela época, sabe? E ele disse assim, cadê a irmã lá? Estava até assim, perto do povo.
Aí ele disse, pastor, estou aqui. Não, a partir de hoje você não é mais o coordenador do nosso presídio. Não foi assim? Ele estava lá no dia desse curso que ouviu. Aí eu disse, sim, senhor, meu pastor, não tem problema nenhum. Sou servo e servo não escolhe aonde vai ficar. Tudo certo. Pegou todo mundo de surpresa, nós conversamos, porque foi que vai acontecer, vamos conversar com ele, vamos falar com ele, não, deixe isso calado. Ele sabe o que ele está fazendo. Se é Deus que está mandando ele fazer isso, tudo bem. Se não é Deus que está mandando ele fazer isso, ele paga o preço. E acabou. Por quê? É desse jeito que a gente deve agir com a liderança. Amém, meu pastor? Se o pastor quiser tirar a Morgana do tipo de oração, Morgana vai questionar, bater boca, vai na central. Não, para quê? Ela tem um advogado. Quem é o advogado dela? Acabou. Ela tem um tribunal. Quem é o tribunal? 2 joelhos. Ela vai levar as suas causas para o advogado, a respeito dela. Então, passou-se o tempo, ele foi na minha casa. Deus sabe o que foi que eu passei. Deus sabe. Por quê? Eu não tinha feito nada de errado. Eu até fiquei me perguntando, meu Deus, será que eu pequei, fiz alguma coisa de errado? E não estou sabendo. Jesus me ajude, chega aqui. Chorava, clamava, buscava Deus, mas passei e ninguém sabia, irmão. Por quê? Eu não saí por ela, tá vendo? O pastor me tirou, o pastor fez isso, o pastor fez aquilo, o pastor está errado, eu vou lá na central reclamar dele. Não. Passou-se o tempo, ele foi na minha casa e disse, meu filho, as coisas acontecem na nossa vida para que a gente venha crescer. Porque eu não entendia, mas eu sabia que Deus estava passando comigo. Eu sabia que aquela prova era Deus me provando para depois Deus me aprovar. Porque quando Deus coloca você na prova, o objetivo dele é lhe aprovar. Deus não coloca ninguém na prova para matar ninguém. Prova que Deus coloca não mata crente. O que mata crente é falta de presença dele. O que mata crente é falta de sabedoria com Deus. O que mata crente é pecado, pecados embutidos. Isso é o que mata crente. Eu vou me afastar, eu vou me desviar, eu não vou mais para a igreja. Tem alguma coisa errada. O pastor Zé Carlos já disse, torneira muito apertada tem vazamento. Pode correr atrás do tempo. Então, muitas das vezes, as provas de Deus, a gente quer questionar. Mas, irmão, qual é o exemplo que o senhor tem de provas que a gente se coloca? Vou dar um exemplo. Você ganha R$1.000. Aí você gasta 2.000. Ai, meu Deus, está falando desse dia, deu R$1.900. Mas eu só ganho 1.000. Jesus, que prova é essa? O diabo está investindo na minha vida. O diabo está furioso comigo, pastor, ore por mim. Porque o diabo está furioso. Mas foi o diabo que pegou seu cartão e foi lá e passou. Não foi. Foi suas próprias mãos. Então você se coloca na prova, depois quer culpar o Senhor. Ou até culpar o diabo, né? Às vezes o diabo fica dizendo que tudo é culpa minha, né? Tu não tem sabedoria para usar teu cartão e a culpa é minha. Né? Então, nós temos que tentar entender e compreender o porquê das nossas provas. Na prova de Jó, os seus próprios amigos dizem, ó Jó, tu está doendo, tu está quase a morrer, confessa logo o teu pecado, porque não tem enfermidade que vem assim, não tem prova que vem assim a um homem que não tenha pecado. Confessa e morre. A sua mulher também, ó Jó, tu ainda teme a Deus, amaldiçoa a Deus e morre. Não tem mais jeito para tu. E Jó confiando em Deus. Jó chegou ao ponto, irmão, de dizer assim, ainda que ele me mate, nele eu vou confiar.
Jó tem um ensinamento muito grande para nós. A prova que Jó passou, irmãos, a gente não faz nem a metade. A gente aqui nunca perdeu nem um filho, ou nem 10 filhos. Jó perdeu 10 filhos. Aqui não tem ninguém que tenha 10 filhos, tem ninguém que tenha 10. Não tem ninguém que tenha 10 filhos. E você perdeu seus 10 filhos de uma lapada só, não é fácil. Existe um testemunho do irmão que o Chivaldo contou na escola dominical, na escola bíblica, que o filho dele estava jogando bola ali perto das 3 lagoas. E a bola caiu lá nas 3 lagoas. E a criança, 10, 11 anos, ele não tem a noção do perigo, não tem. Ele se jogou e foi buscar a bola. E aí ele não sabia nadar, afundou. E agora? Depois de um tempo que ele encontrou alguém no Goiânia, foram chamar o pai presbítero da Assembleia de Deus. Foram chamar o pai. E o pai do filho falou: Senhor, salve meu filho, Senhor, chega aqui, tem misericórdia de mim, Jesus. Eu sou teu servo, eu sou presbítero da Assembleia de Deus, eu só faço as coisas certas. Chega aqui, Jesus, leva uma vida meu filho. E nada do filho voltar. O filho morreu. Fizeram o enterro do menino. E o pai disse: cadê meu Deus? O Deus que eu prego, o Deus que eu digo que cura, o Deus que eu digo que salva, o Deus que eu digo que dá vida, deu vida a Lázaro, deu vida ao filho da viúva de Naim, curou o cego Bartimeu. Cadê esse Deus que eu prego, que eu vivo? No momento que eu mais precisei, meu Deus não estava lá. Eu não quero mais saber de igreja, eu não quero mais saber de Deus. Para mim, Deus não existe mais. Então, o irmão perdeu um filho e não quis mais saber de Deus. Jó perdeu 10 e ele disse: ainda que ele me mate, nem eu vou confiar. É uma confiança muito grande de um homem. Eu não estou falando que é um anjo, de alguém que não tem pecado. Não, Jó era pecador, irmão, para nós. Da mesma forma. Só que a prova de Jó foi Deus que permitiu. Era Deus que estava provando Jó. Deus sabia do suporte de Jó. Nem todo mundo aqui tem o mesmo suporte. É por isso que cada um tem uma prova diferente. Eu cheguei numa visita na casa do irmão e disse: irmão, eu não aguentaria essa sua prova. A prova que a senhora passa e a senhora crê de verdade. Eu não suportaria. Eu não vou mentir para a senhora. Eu não aguentaria. Mas a Bíblia diz que Deus não nos prova além das nossas forças. Então cada um aqui tem um suporte. Tem gente que aguenta só 1 quilo. Tem gente que aguenta 2 quilos. Tem gente que aguenta 50 quilos. Já tem gente que aguenta 100 quilos. Então não queira medir a sua prova com a prova do outro irmão. Deus, ele tem cada prova específica para cada pessoa. Mas não quer dizer que ninguém é melhor do que ninguém. Suporte a sua prova. Porque quando você suporta a sua prova, Deus, ele vai lhe aprovar. Deus não mata crente com prova. Deus, ele prova para lhe aprovar, porque lá na frente você vai passar por algo que você não entendia. Mas o suporte que Deus vai lhe dar é para você passar até o final. Talvez o que você está passando hoje você não está entendendo. Mas você vai entender depois: meu Deus, foi preciso eu passar por essa prova, para que Deus, ele venha me aprovar. Foi preciso passar por humilhação, por difamação, por falatório, por mentindo, dizendo inverdades contra você. Foi preciso passar por isso tudinho, para que lá na frente Deus venha lhe aprovar naquilo que ele me provou. Então Jó foi abandonado por amigos, Jó foi abandonado por mulheres, Jó perdeu os filhos, Jó perdeu riqueza, Jó perdeu tudo que tinha. Ficou pobre, com chagas, se coçando com um caco de telha. E a gente não vai nem aguentar do que Jó passou. E Jó não pensa em momento nenhum abandonar a Deus. E às vezes uma provinha de nada a gente quer abandonar Jesus. Às vezes uma coisinha de nada, às vezes a gente não quer mais saber de Jesus, não quer saber mais de igreja.
o cachorro que se vire para lá, ele tem que fazer tudo sozinho. Não, o culto é individual, irmão. O seu culto só depende de você. Quando alguém me perguntar a mim assim, e aí o culto foi hoje? Foi, porque fui eu que dei a Deus. Não existe culto ruim, irmão. Todo culto é bom, porque é você que entrega a Deus. O culto, ninguém vem para receber. O culto vem para se entregar. Para receber, você já recebeu muitas vezes de Deus, muitas vezes. Mas no culto, você tem que entregar o seu melhor a Deus. Um culto racional. Então, a prova na vida de Jó, no capítulo 42 que nós lemos, Jó vai dizer assim, versículo 2: bem sei que tudo tu podes. Eu passei por isso tudinho, Senhor. Eu passei por essas humilhações todinhas. Minha mulher me abandonou. Meus amigos me abandonaram. Eu perdi riqueza, eu perdi fama, eu perdi tudo que eu tinha. Eu fiquei pobre. Mas eu sei. Mas bem sei eu que tudo tu podes. E que nenhum dos teus pensamentos ou dos teus planos podem ser impedidos ou podem ser frustrados. Todo o plano de Deus na vida de Jó foi concretizado. Tudo que Deus tinha para fazer na vida de Jó foi concretizado. E Jó entendeu isso, disse: ó Senhor, eu bem sei que tudo tu podes e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. No versículo 3 ele fala assim: quem é aquele que dizes que sem conhecimento encobre você? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas que eu não compreendia. Jó falava de coisas que não entendia. Jó falava de coisas que não compreendia. Jó chegou ao ponto de dizer: Senhor, cadê o Senhor? O Senhor não está vendo a luta que estou passando, a prova que eu estou passando, Senhor. Me ajude, Senhor, chega aqui. Eu não suporto mais, eu não aguento mais. E Deus fez uma pergunta a Jó e disse: Jó, aonde estavas tu quando eu formei a terra? Tu sabes mais do que eu, Jó. Eu te conheço de dentro para fora e de fora para dentro. Tu sabes, Jó, como é que se forma os ossos de uma criança que está na barriga de uma mulher? Como é que é formado aquele osso? Tu sabes, Jó? Jó não sabe. Jó não sabe, não consegue responder as perguntas de Deus. Porque Deus é soberano. E Jó é ilimitado. Jó ele vai até certo ponto. Deus é ilimitado. Deus não tem limite para ele. Deus é grande acima de grande. Deus é o maior dos maiores. Deus é o Senhor dos senhores. Ele é Deus dos deuses. Ele está acima de tudo e acima de todos. Não tem a tua prova perante ele. Não tem a tua luta perante ele. Pequena para o tamanho do teu Deus. Não diga a Deus que você tem um grande problema, mas diga o problema que você tem um grande Deus, e que Ele vai solucionar o teu problema. Como disse o menino, esse problema o teu Deus não é nada. Agora entenda, Deus só vai lhe tirar da prova quando Ele quiser, porque o tempo é dele, tudo é dele. Nós, se nós quiséssemos as coisas, o nosso tempo era muito bom. Eu peguei 2 passageiras ontem. Foi ontem. E nós paramos no sinal vermelho. E o sinal demorou para abrir. Ela disse: meu Deus, esse sinal demora demais, né, moça? Aí eu disse: está demorando? Eu falei para ela assim: está demorando? Eu disse: está. Só porque a senhora reclamou, eu fui embora. Porque a primeira foi embora.
Depois a gente parou no outro sinal. Aí eu disse, a senhora não vai reclamar não pro sinal abrir? Aí ela disse assim, não, vou não. Aí abriu, a senhora reclamou no pensamento, não foi? Entenda, senhora, que nem tudo é do jeito que a gente quer. Se as coisas fossem do jeito que a gente quisesse, a gente teria as mil maravilhas. Se as coisas fossem do nosso tempo, na nossa hora, do nosso querer, era tudo diferente. Mas a gente entende que a gente é servo e não tem como mandar em Deus, que está acima de tudo e de todos. A gente vai vivendo aquilo que Deus ele quer para nós. Louvando, agradecendo, dizendo que Deus é bom, dizendo que Deus é grande. Mesmo com a luta que a gente passa, como a irmãzinha falou, é luta por cima de batalha, por cima de luta, e é assim até Jesus voltar. Vai ser assim até Jesus voltar, ou ele nos levar para o céu. Quando a gente colocar um pacote de madeira, aí esse pacote aqui é o pode ter 100 anos para não ver o mas isso vai acontecer. Se Jesus não voltar, nós iremos morrer. Então, nosso sofrimento na terra só vai passar depois da morte. Porque depois da morte, os salvos vão viver eternamente com Cristo. Não tem choro, não tem dor, não tem pranto, não tem ranger de dente, não tem dor de dente, não tem dor de cabeça, não tem pressão alta, não tem colesterol alto, não tem glicerina, não tem nada disso. No céu é só gozo e alegria. Mas enquanto vivemos aqui nesta terra, vamos passar por luta e por prova. Da mesma forma que Jó passou, nós vamos passar também. É luta por cima de batalha. Às vezes até o nosso gato estrangeiro, o nosso cachorro estrangeiro, o filho, a mulher. Tá bom, meu amor, o errado sou eu. Deixa pra lá, deixa até escolha da minha mulher. Tá certo, meu filho, o errado sou eu. Tá tudo certo. Vai ser mais coisa. Tá tudo certo. É melhor você viver em paz do que você viver certo. Tá bom? Depois que eu entendi isso, eu não vou brigar com ele mais, sabia? Quando o homem ou a mulher entender isso, que é melhor você viver em paz do que você ser o certo, a gente vai viver 500 anos. Agora não é fácil. Nós vamos quebrando devagarzinho, porque não é fácil. Passar por luta, passar por prova em todas as áreas, irmão. Todos nós passamos por luta e por prova em todas as áreas. Área sentimental, área financeira, área espiritual. Tem todo tipo de prova. Você está bem espiritualmente, mas o seu cerebro não tem nada. Você está bem com o cerebro cheio, mas espiritualmente você está fraco. Você está fraco espiritualmente, você está brigado com o marido, brigado com a mulher, você não quer saber do seu vizinho. Então é luta, é prova em todas as áreas. Mas nós com Cristo venceremos. Assim como Jó venceu, nós venceremos. O que é que precisamos fazer? Ser fiel. Continuar sendo fiel ao Senhor. Mesmo na prova, mesmo na luta, ser fiel a Deus. É ter fidelidade por Deus. É saber que Deus é grande e está acima de tudo. A aprovação de Jó envolveu algumas áreas. Bens materiais. Jó perdeu tudo que tinha de bem material. Jó era o homem mais rico do Oriente, ficou o homem mais pobre. É uma mudança gigante. De você ter dinheiro e depois você não ter nada. Eu estava assistindo hoje no jornal de uma casa que pegou fogo, até o cara veio aqui com o pastor. E o bombeiro era um pastor que veio dar o estudo aqui, o pastor Gênesis, lá do Grotão. Ele é bombeiro. E ele estava na operação lá. E o senhor de idade disse: corre todo mundo, deixa para lá tudo que tiver aí. E eles saíram. E ele dando entrevista, ele disse: olha, moço, que eu perdi tudo. E esse jornal hoje, filho. Eu perdi tudo. Até essa camisa que eu tenho é emprestada. E me emprestaram. E eu fiquei pensando e analisando: meu Deus. Eu fiquei até assistindo aquilo ali emocionado. Porque é por isso que eu não gosto de assistir jornal. Porque às vezes eu vejo com aquela matéria, sabe? Alguém passou no fundo, na sua necessidade, queimando as coisas. Que se eu perder o pai, perder o mãe. Não presta nem a gente estar assistindo isso. Porque
aquele homem perdeu tudo, não tinha mais nada. E todo mundo aqui sabe que para a gente conseguir as coisas materiais é um esforço tão grande. Às vezes você tem um cartão, depende do outro, a ajuda, tira aqui, faz assim, aí você tem uma geladeira em 10 vezes. Aí termina essa geladeira, vai comprar o sofá. Aí quando termina o sofá, você vai comprar o fogão. É assim que a gente faz. Então, a gente que é dono de casa sabe o que é isso. Então, Jó perdeu os bens materiais, mas nem por causa disso Jó murmurou com Deus. Jó perdeu tudo de bens materiais, mas nem por causa disso Jó murmurou com Deus. Jó perdeu também a sua saúde física. A provação de Jó foi uma doença corporal, uma doença de Chagas. Jó ficou se coçando. Jó ficou com a pele branca, leproso, com a pele branca assim, esbranquiçada. E Jó não podia ficar na sociedade. Jó tinha que ficar escanteado da sociedade. Então, humilhação muito grande. No casamento, a atitude da esposa para com ele não foi uma atitude de ajuda. Na prova, na luta, Jó precisava de um apoio, de um amigo. E a esposa dele sabe, não está doente, rapaz. Amaldiçoa a Deus e morre. A mulher queria que ele se entregasse à morte e acabou-se. E Jó disse: não, eu sei em quem eu tenho Cristo. O meu Deus é fiel. Mesmo que ele me mate, eu vou confiar nele. 4. Os abandonos dos amigos. Os amigos mandaram Jó confessar o pecado. 5. O bom nome, a boa fama. Quem era Jó e o que Jó se tornou. Jó era o homem mais importante do Oriente. Tinha várias cabeças de gado, tinha várias cabeças de ovelhas. Jó era um homem fazendeiro muito rico. Tinha vários empregados. E de repente Jó passou do ponto de não ter ninguém mais trabalhando para ele. Ninguém trabalhava mais para Jó, porque Jó não tinha mais nada. Jó não tinha condição nem de se manter, quanto mais de manter os outros. Então o bom nome de Jó, a fama de Jó caiu de água abaixo. Jó passou por tudo isso. Jó passou pela uma provação espiritual. Jó perguntava a Deus o porquê de estar acontecendo, o porquê, qual foi o mal que eu fiz, Senhor, o porquê que está acontecendo isso na minha vida, na vida dos meus filhos, por que o Senhor levou meus filhos, por que aconteceu isso na minha vida, Senhor, me ajuda, Deus. Mas tudo na vida de Jó tinha um propósito. A Bíblia diz que tudo que Jó tinha, Deus deu em dobro, porque Jó suportou a prova que Deus colocou na vida dele. O querer de Deus é um e a permissão de Deus é outro. Às vezes Deus não quer, mas Deus permite para nos provar. Às vezes nós queremos algo e Deus não quer nos dar. Mas de tanta gente querer, Deus permite para que a gente venha bater com a cara na parede, para a gente entender que é aquilo que Deus não quer. Aleluia. Por quê? Às vezes a gente abre a Bíblia e diz assim: Deus fala comigo. Aí a gente abre assim: eita, te conserta. Não, isso não é assim. Não, peraí, nessa não. Agora, o Espírito do Senhor se apoderou, vai matar o primogênito. Não, nada disso. Aí abriu. Meu Deus. Não. Vou lá para casa da irmã Fulano, que ela vai falar uma vez para mim. A gente é tendencioso a isso. Quando a gente está passando uma prova, a gente fica muito sensível. Né? Se eu olhar, eu estou pregando, se eu olhar para o Morgano e o Morgano estiver passando por algo, o Morgano vai dizer: ele está falando comigo. Isso é para mim. Ou então, quando você abre o celular e tem alguém lá pregando, você vai dizer: Deus falou comigo, que esse ano é o teu ano da vitória. O ano de 2024 foi o ano de plantação. Aí o ano de 2025 é o ano de colheita. Esse ano é o ano da colheita. Porque está falando aquilo que a gente quer ouvir. Quando a gente está na prova, a gente está sensível. Qualquer coisa que disser para nós, a gente chora.
a gente se escabrou, faz tudo que não é para fazer, porque a gente está passando na prova. Mas quando a prova é de Deus, você sente que Deus ele está com você. Confie em Deus, irmão, na prova. Confie em Deus na luta, porque vai ter, sempre vai ter. Quando os crentes entenderem isso, que é uma luta, uma prova, uma vitória. Uma luta, uma prova, uma vitória. Quando o crente entender essa sequência, a gente vai viver melhor e nunca vai murmurar com Deus. Entenda: luta, prova e vitória. Duas provas, duas lutas em um dia de prova, dá uma vitória. Entenda isso e a gente vai viver muito bem. Tá certo? Porque Deus não prometeu nada de riquezas a nós. O que Deus prometeu foi uma vida eterna. Porque quem não tem Jesus vai ter uma morte eterna. Vá passando pela prova, dando glória a Deus. Como disse o irmão lá. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.